O episódio começa com Hira no jardim da mansão, falando ao telefone com sua irmã Ferrida. De repente, ela é surpreendida pela visita de Afif. Assim que encerra a ligação, Afif a encara e diz friamente: "Eu sei muito bem o que você está tentando fazer." Hira a olha com confusão. "O que exatamente eu estava fazendo?" "Só precisava de um advogado de confiança, então escolhi Haldun Bey." Afif cruza os braços, avaliando-a com desdém. "E não sobrou mais nenhum advogado além dele?" Hira suspira, sem entender a insistência de Afif nesse assunto. "Não sei por que isso te incomoda tanto." Os olhos de Afif brilham de raiva. "Quero que fique longe de nós." Sem esperar resposta, ela se vira e sai, deixando Hira sozinha. Enquanto observa Afif se afastar, Hira murmura para si mesma. Ela sentiu medo porque está perto da verdade. Mais tarde, Afif pega o telefone e liga para Haldun, instruindo-o sobre o que deve fazer. Na manhã seguinte, a mansão está em plena movimentação para os preparativos do noivado de Orhun e Daphne. Afif está dando ordens aos funcionários, exigindo que tudo seja impecável. De repente, um cheiro forte de lixo chega ao seu nariz. Ela franze o senho e olha ao redor. "Vocês não estão sentindo esse cheiro horrível?" Os funcionários se entreolham confusos. "Não, senhora, não sentimos nada." O desconforto de Afif aumenta. Sua expressão se fecha. Nesse instante, Orhun se aproxima. "Mãe, não precisa exagerar tanto. Será apenas um noivado entre as famílias." Afif, ainda incomodada, respira fundo. "Quero que tudo seja perfeito. Esse noivado será maravilhoso." Orhun, então, percebe um ferimento no braço da mãe e pergunta preocupado: "O que aconteceu com seu braço?" Afif desvia o olhar e responde com naturalidade: "Foi apenas um pequeno acidente. Bati na porta, nada demais." Ela esboça um sorriso. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Meu filho vai ficar noivo." Enquanto isso, Hira aguarda ansiosamente uma ligação de Haldun, certa de que ele a ajudará. Mas quando o telefone finalmente toca, a resposta não é a que ela esperava. "Sinto muito, Hira, mas não poderei ajudá-la. Tenho um compromisso urgente e preciso viajar." Hira franze a testa, sentindo que há algo errado. "Tudo bem, quando você voltar, resolvemos as formalidades." Mas a resposta de Haldun é categórica. "Infelizmente, não será possível. Vou encaminhá-la para outro advogado." Antes que Hira possa dizer algo, ele desliga. Ela aperta o celular com força, sentindo que Afif está por trás disso. Mas Hira não está disposta a desistir. Determinada, ela sai da mansão e segue direto para o hotel onde Haldun está hospedado. Ao vê-la, ele se surpreende. "Hira, o que está fazendo aqui?" Ela cruza os braços, olhando-o fixamente. "Eu sei que você não tem nenhuma viagem urgente. Você desistiu do meu caso porque Afif Hanum mandou. Mas eu preciso de você." Haldun desvia o olhar, desconfortável. "Hira, você está me colocando em uma situação difícil. Eu te indiquei um advogado competente." Mas Hira não se dá por vencida. "Não vou sair daqui até que você aceite me ajudar. Yekta não vai querer se divorciar de mim tão facilmente. Preciso de um advogado forte como você. Se não puder me representar, ao menos me diga o que fazer." Haldun observa a firmeza em seu olhar e suspira. "Está bem, eu te ajudarei, mas isso ficará entre nós." Hira concorda imediatamente. "Tudo bem." Os dois selam um acordo. Enquanto isso, Aziz defende Elif de Suzan. Ele encara a irmã com firmeza e declara: "Elif está sob minha proteção." Suzan olha para Aziz, pasma. Nunca imaginou que ele não ficaria ao lado dela. Com a voz carregada de incredulidade, questiona: "Você está ouvindo o que está dizendo, Aziz? Quem é essa garota para você? Sua amiga ou sua esposa? Está mesmo contra mim por causa dela? Eu sou sua irmã." O tom de Suzan se torna ácido quando ela provoca. Se está tão obcecado por ela, então inclua-a na nossa roda de amigos também. Aziz mantém a expressão séria e responde sem hesitação: "Posso fazer isso, se for necessário." Suzan sente um aperto no peito. As palavras do irmão são como uma facada, deixando-a sem reação. Antes que ela possa responder, Aziz encerra o assunto. "Esta é a última vez que falamos sobre isso.
Sem esperar por mais discussões, ele segura Elif pela mão e a conduz para o quarto. Suzan fica para trás, remoendo-se com o desprezo de Aziz. Assim que entram no quarto, Aziz percebe os pertences de Elif espalhados pelo chão, alguns quebrados. Elif não consegue conter as lágrimas. Com a voz trêmula, olha para Aziz e murmura: Eu não fiz nada. Me desculpe por você ter brigado com sua irmã por minha causa. Aziz se aproxima e diz com firmeza: Você está hospedada nesta casa agora e Suzan terá que se acostumar com isso. Elif hesita, então sussurra: Mas eu posso ir embora? Antes que ela termine a frase, Aziz a interrompe. O assunto está encerrado. Ele se abaixa e começa a recolher os pertences espalhados. Elif, ainda nervosa, respira fundo e se junta a ele. Os dois, em silêncio, começam a arrumar o quarto juntos. Enquanto isso, ele está conversando com o advogado Haldon. Ela diz para o advogado que para ela é muito importante a perspectiva de um advogado tão competente como ele é. E diz para o advogado que a ajuda dele está sendo muito importante para ela. E ainda diz que ela não pode confiar em mais ninguém, além dele. E ele então pede para que o advogado lhe diga qual estratégia ela deve seguir para realizar o divórcio de Ekta o mais rápido possível. O advogado fica extremamente incomodado com as palavras de ira, pois ele sabe muito bem que ele não é nem um pouco confiável, pois a traiu no passado. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório e acaba recebendo a visita de Daphne e Zerrin. Zerrin está tão feliz com o casamento de Daphne que não consegue nem disfarçar, que até parece que é ela que vai se casar. Zerrin então se aproxima de Orhun e diz para ele que está muito feliz com o casamento dos dois e que é a primeira vez que ela vê sua irmã tão animada na vida. E diz para Orhun que Daphne está muito ansiosa e pede para que Orhun a ajude com isso. Daphne então pede para que Zerrin pare de falar. Zerrin então se despede dos dois e vai embora. Daphne então fica sozinha com Orhun no escritório. Daphne pede para que Orhun desconsidere as palavras de sua irmã, pois ela está sim um pouco ansiosa demais, pois está animada com o casamento. Daphne diz para Orhun que está tentando segurar a sua irmã, pois ela está convidando muitas pessoas e que está exagerando em alguns preparativos para o casamento. Orhun diz para Daphne que não tem problema e pede para que Daphne deixe Zerrin realizar o casamento como ela quiser. E diz para Daphne que, na verdade, o casamento deve ser realizado do jeito que ela quiser. Daphne se despede de Orhun e sai do escritório dele. Orhun, então, fica em silêncio, pensativo e com a cara nada animada para quem vai se casar. Enquanto isso, Azix chega em casa e acaba sentindo o cheiro de pretzels que Elif está assando no forno. Assim que ele chega na cozinha, ele vê Elif retirando os pretzels do forno. Azix rapidamente tenta pegar um, mas Elif pede para que ele pare com isso, pois está extremamente quente e ele vai queimar a sua mão. Mas Azix insiste. Ele então pega um dos pretzels e arranca um pedaço deles para experimentar, mas Elif novamente impede que ele coloque o pretzel na boca, pois ele vai se queimar. Elif então pega o pretzel da mão de Azix e começa a assoprar para ele. Azix fica muito emocionado com o fato de Elif estar se preocupando com ele. Elif termina de assoprar o pretzel e entrega para Azix. Azix então começa a provar o pretzel. Elif então pergunta para Azix o que ele achou e pergunta para Azix se está bom. Azix continua mastigando, apenas olhando para Elif. Elif então pergunta para Azix por que é que ele está olhando para ela daquele jeito e pergunta para Azix se ele quer um pouco de café. Azix olha para Elif e diz que o pretzel está muito bom. Elif então pega 2 pretzels e coloca em uma bandeja e também uma xícara de chá. Ela então leva para seu Arif, que está na sala da casa, ao lado de Suzan. Elif então oferece um pretzel a Suzan. Suzan diz para Elif que não quer. Ela então se levanta da cadeira e vai embora da sala. Elif então começa a servir o pretzel a seu Arif. Enquanto isso, Suzan vai para a cozinha reclamando como sempre e começa a dizer para si mesma em pensamento que nunca vai querer comer o pretzel daquela garota. Ela então começa a admitir que o pretzel cheira muito bem, mas que mesmo assim não vai comer. Nesse momento ela recebe uma ligação de EC. Ela atende o telefone e EC pergunta para Suzan como ela está. Suzan responde que está bem. EC então conta para Suzan que resolveu seguir o conselho dela e diz para Suzan que vai ir até a casa dela para visitar Aziz. Enquanto isso, Zerrin termina de aprontar Daphne para o noivado. Zerrin diz para Daphne que quando Orhun a vir, ele ficará deslumbrado com a beleza dela. Após alguns segundos, Orhun entra na sala e caga para a presença de Daphne. Orhun então começa a olhar os documentos para ver se está tudo certo para o noivado deles. Daphne fecha a cara na hora. A Fifi então olha para Orhun e diz: Orhun, Daphne já está pronta.
Orhun então olha para Daphne e fica sem graça, pois percebeu que ele não disse nada para a garota. Zerrin e a Fifi saem da sala e deixam Orhun sozinho com Daphne. Orhun então começa a se lembrar de quando viu Ira pronta para o noivado deles, e na ocasião ele ficou deslumbrado com a beleza da garota e a elogiou de todas as formas possíveis que ele encontrou naquele momento. Ele então volta de seus pensamentos e olha para Daphne. Daphne então, sem graça, diz para Orhun que Zerrin exagerou um pouco na roupa e que ela disse para sua irmã que estava um pouco exagerado, mas que mesmo assim Zerrin acabou comprando o vestido mesmo assim. Orhun então diz para Daphne que ela está ótima daquele jeito. Orhun então sai do local, deixando Daphne muito triste. Assim que ele sai do local, ele volta a se lembrar do momento em que viu Ira arrumada para o noivado deles na casa de Kenan. Orhun então volta de seus pensamentos e fica arrasado. O ânimo de Orhun é parecido com o ânimo de alguém que está indo ao enterro. Enquanto isso, EC está revoltada indo para o escritório de Gurbus, pois ela acabou de descobrir que Elif não vai mais ir embora da casa de Aziz, pois Susan lhe contou isso por telefone. Ela então chega no escritório de Gurbus. Esse então entrega um prato que ela fez para Gurbus. Gurbus então começa a comer e diz para a garota que está muito bom. Enquanto Gurbus comem, Esse diz para seu irmão que ficou sabendo que o pai de Elif, Senol, que está devendo para ele, estava vindo buscar a garota, pois havia conseguido o dinheiro para pagá-lo, mas infelizmente acabou sendo preso pela polícia. Gurbus então fica extremamente revoltado, pois Askis nunca lhe disse que o pai de Elif estava vindo buscá-la, e muito menos que tinha o dinheiro para pagar a dívida. Gurbus então se levanta revoltado e sai do seu escritório sem nem olhar para trás. Enquanto isso, Orhun vai conversar com Sarah. Orhun pergunta para Sarah se ela está bem. Sarah está com uma cara muito triste. Sarah então diz para Orhun que ele vai se casar e no momento em que ele for embora, ele vai se esquecer dela. Orhun então diz para Sarah que nunca vai se esquecer dela e que ele vai correndo visitá-la todas as vezes em que ela quiser que ele a visite. Sarah então diz para Orhun que eles não vão mais poder brincar como antes e que ela não vai mais poder segurar a mão dele como ela sempre fez. E diz para Orhun que vai sentir muito a falta dele e diz para Orhun que ele vai se esquecer dela completamente quando tiver sua própria filha e não vai mais brincar com ela. Orhun então percebe a tristeza da garota e a abraça. Orhun então diz para Sarah que nunca poderá esquecê-la e mesmo que ele quisesse, ele não conseguirá fazer isso. Sarah então pede para que Orhun prometa isso. Orhun então promete para Sarah que nunca se esquecerá dela. Nesse momento, Berria entra na sala e chama a Sarah para ir até a cozinha com ela, pois ela precisa dar comida para ela, pois prometeu para Ira que cuidaria da menina. Sarah então vai com Berria e Orhun fica em seu escritório completamente triste ao ver a garota indo embora, cabisbaixa. Enquanto isso, Rashed vai levar alguns arranjos de flores para a Sultana. Rashed mostra para a Sultana como os arranjos de flores são lindos e diz para a Sultana que foi ele mesmo quem escolheu. Rashed então começa a dizer para a Sultana como é que foi que ele escolheu aqueles arranjos de flores. Sultana pede para que Rashed pare de falar e coloque logo os arranjos em cima da mesa. Enquanto isso, Elif está levando a bandeja de volta para a cozinha, a bandeja de pretzels que ela tinha levado para seu Arifina, para ele comer na sala. Assim que ela vai entrar na cozinha, ela acaba dando de cara com Aziz. Aziz estava na cozinha comendo todos os pretzels que ela fez. Elif então acaba vendo de onde ela está a bandeja de pretzels que ela tinha preparado e percebe que está vazia, ou seja, Aziz comeu tudo. Elif então deixa a bandeja na cozinha e sobe para seu quarto. Assim que ela entra em seu quarto, ela sorri, pois ficou muito feliz de Aziz ter gostado do doce que ela preparou para ele. Elif então se dá conta de que está sorrindo. Ela então diz para si mesma: por que você está tão feliz, Elif? Pare com isso. Elif então diz para si mesma que está no horário de realizar a sua oração. Elif não quer admitir que está gostando de Aziz, mas nesse momento Elif acaba escutando a campainha da casa de Aziz. Aziz então vai atender a porta e é Gurbus. Gurbus está com uma cara péssima. Gurbus então diz para Aziz que ele sabe muito bem que ele pune todas as pessoas que não pagam suas dívidas. Aziz diz para Gurbus que sabe disso. Gurbus então diz para Aziz que Senol não pagou a sua dívida, mas ele tem uma filha, e diz para Aziz que mandou ele eliminar a garota na floresta, mas ele não fez isso e agora, aparentemente, decidiu abrigar a garota em sua própria casa e que, portanto, diante de tudo isso, a dívida de Senol recai sobre ele. E diz para Aziz que a partir de agora ele deve quitar a dívida de Senol, pai de Elif. Aziz então olha para Gurbus e diz: tudo bem, eu vou pagar. Gurbus então vai embora e Susan, que estava escutando tudo atrás da porta, fica extremamente revoltada com a proteção de Aziz em relação à garota. Elif, que também escutou tudo, rapidamente desce para conversar com Aziz e diz para Aziz que tudo isso aconteceu por culpa dela, pelo fato de ele não ter matado ela quando deveria, e pede para que Aziz não faça isso, pois ele não tem a obrigação de pagar a dívida dela e de seu pai. Elif então diz para Aziz que não vai deixar que ele faça isso e diz para Aziz que esse é um problema dela e que ela precisa resolver. Aziz então diz para Elif que esse é um problema deles. Elif então diz para Aziz que ela vai procurar um emprego e que vai arcar com a dívida de seu pai. Elif então insiste e diz para Aziz que ela não vai permitir que ele a ajude a pagar essa dívida. Aziz então diz para Elif que se ela insiste tanto em quitar a dívida, ele então pode pagar a ela pelos serviços domésticos que ela já realiza
localiza na casa dele e diz para Elif que ele, pagando um salário para ela pode usar esse dinheiro para quitar a dívida de seu pai. Elif acaba concordando. Enquanto isso, Ira continua conversando com o advogado Haldon. Eles então terminam de falar sobre o processo de divórcio de Ira. O advogado Haldon então ia se despedir de Ira e ia ir embora, mas Ira pede rapidamente para que ele lhe empreste seu telefone, pois ela precisa ligar para a mansão Dermihally, mas seu celular acabou a bateria. Haldon então entrega o celular para Ira, mas ele ia ficar ali com ela. Porém, a recepcionista do local onde eles estão chama o Dr. Haldon para conversar. Ira então aproveita esse momento para fuçar o celular do rapaz e procurar alguma pista, alguma informação sobre o passado, para descobrir se Orhun é inocente ou não. Ira então começa a procurar desesperadamente pela informação. Após alguns segundos, o Dr. Haldon volta e pergunta para Ira se ela conseguiu falar ao telefone. Ira responde que não conseguiu falar, pois não sabe o número da mansão, mas diz para o Dr. Haldon que ela vai dar um jeito de ligar na mansão. Dr. Haldon então pega seu celular, se despede de Ira e vai embora. A série não nos mostrou o que Ira fez, porém, pela cara de satisfação dela, é muito provável que ela tenha enviado alguma informação para o seu próprio celular. Enquanto isso, Azikis está em silêncio, olhando pela janela. Elif então se aproxima de Azikis com uma caixa nas mãos. Elif então diz: "Este é o meu bem mais precioso. Era do meu avô. Ele me deu isso de presente como se fosse uma joia." Elif então abre a caixa e tem um terço dentro da caixa. Elif então diz para Azikis que seu avô lhe disse que ela deveria se lembrar de ser grata às pessoas todas as vezes em que ela olhasse para aquele terço. Elif então diz para Azikis que esse presente é como se fosse uma herança de sua família. Elif então diz para Azikis que gostaria que ele aceitasse aquele presente como uma forma de agradecer por tudo o que ele está fazendo por ela. Azikis diz para Elif que não há necessidade de ela fazer isso e diz para Elif que ele não pode aceitar um presente que ele sabe que é muito valioso para ela. Elif então aproxima o terço ainda mais de Azikis e diz: "É exatamente por isso que eu gostaria que você o aceitasse." Susan está espiando os dois de longe e fica extremamente irritada com a atitude de Elif, pois na cabeça de Susan tudo o que Elif quer é pegar Azikis para ela. O que não é verdade, pois Elif mesmo está lutando contra o sentimento que sente por Azikis. Mas Susan, que quer que Azikis seja inteiramente dela, acredita fielmente que as intenções da garota são ruins. Ela então começa a olhar para Elif com ódio nos olhos. Enquanto isso, Azikis aceitou o presente. Ele retira o terço de dentro da caixa e agradece Elif pelo presente. Elif então diz para Azikis que ele deve segurar o terço com a sua mão direita e diz para Azikis que com certeza o terço o protegerá. Azikis então fica olhando para Elif muito emocionado, enquanto Elif faz o mesmo. Susan então sai de dentro da casa. Ela então diz para si mesma em voz alta: "Olhe para eles estão flertando bem na minha frente, mas esperem para ver, eu ainda não estou morta." Gente, essa mulher é apaixonada por Aziz ou eu tô ficando louca? Alguém avisa para ela que ela é irmã dele? Susan então vai para o galpão de carvão, o antigo local onde Elif morava. Ela então começa a mexer em algumas caixas. Ela então encontra uma foto de Berhe, a mãe de Azikis. Ela então olha para a foto e diz: "Ah, encontrei você. Eu sei exatamente o que vou fazer." Enquanto isso, o noivado de Orhun e Daphne está acontecendo na mansão Dermihally. Daphne está muito feliz e Zerrin está mais feliz ainda, mas Orhun, coitado, esqueceram de avisar para ele que era um noivado e não um velório. A Fifi está próxima à mesa da sala de jantar. Ela recebe uma mensagem dizendo: "Você pode acessar as nossas novas investigações, senhora Dermihally. O arquivo será enviado logo abaixo." A Fifi lê essa mensagem. Ela então chama a Sultana e pede para que Sultana cuide disso. A Fifi então se aproxima de Orhun e de Daphne e diz: "Hoje é o meu dia mais feliz. Hoje é o noivado de meu filho. Meu filho fez a escolha certa." Daphne sorri e Orhun continua com a cara de enterro dele. A Fifi continua: "Eu estou feliz, porque uma mãe faz de tudo para ver seu filho feliz. Ver Orhun feliz é o meu único desejo." Enquanto isso, Ira está andando com o celular nas mãos. Ela então decide ouvir o áudio que enviou para si mesma. Ela então começa a escutar o áudio, que é uma conversa entre a Fifi e Haldon, de 6 anos atrás. Haldon está contando para a Fifi que Ira lhe disse que estava grávida. A Fifi está mandando Haldon manter isso em segredo e, em hipótese nenhuma, contar isso para Orhun. E ainda diz para o Dr. Haldon que se ele fizer isso, ganhará muito dinheiro. Na gravação também é possível escutar a Fifi dizendo para o Dr. Haldon que vai lhe dar instruções do que vai fazer para resolver esse problema, sem que Orhun saiba do que está acontecendo. Ira então abre outro áudio. No outro áudio é uma gravação que o Dr. Haldon fez de uma conversa presencial entre ele e a Fifi. Na conversa, a Fifi está dizendo para Haldon que não vai permitir que sua linhagem siga a partir de uma escrava e que, portanto, o bebê deve ser morto. Ela então diz para o Dr. Haldon que eles vão fingir que Orhun solicitou que a gravidez de Ira fosse interrompida. E diz para o Dr. Haldon que é imprescindível que Orhun nunca saiba da gravidez de Ira. Ira fica chocada com a informação, obviamente. Enquanto isso, o noivado de Orhun continua. Eles fazem a cerimônia das alianças de noivado, que são colocadas nos dedos de cada noivo, conectadas por uma fita, e depois um ancião da família vai lá e corta a fita, abençoando o casamento dos dois. A Fifi então realiza esse procedimento e todos batem palmas
Ross, pois estão muito felizes com o casamento de Orhun e de Daphne. Mas Orhun não está nada feliz. Daphne então acaba olhando para Orhun, que está em silêncio, quieto. Daphne percebe que Orhun está em silêncio, quieto, mas ela caga e continua rindo muito feliz, pois conseguiu seu troféuzinho de ouro, vai se casar com Orhun Dermihal. Enquanto isso, Ira está completamente em choque. Ela então começa a dizer para si mesma que Orhun nunca soube da gravidez dela e que ele era inocente.